Te amamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nessa noite de quinta-feira, para pregar o teu evangelho, a tua palavra. Aleluia. É com muito temor e tremor que nós subimos a esse púlpito, a essa tribuna, aleluia, todos os dias de culto, e quando não é de culto, estamos orando aqui na tua casa de oração. Aleluia. O Senhor tem nos revelado a palavra, o Senhor tem nos mostrado o caminho, o Senhor tem até aqui, as tuas mãos têm nos alcançado e tem nos protegido e nos guardado. Continue conosco, e que essas vidas que vão assistir esse culto, que vão participar dessa live, que sejam tocados e abençoados pelo poder do Senhor. Seja alcançado, Senhor meu Deus, a oração que eles fazem, que eles pedem e aquilo que eles precisam, Senhor. É em nome de Jesus que nós damos abertura a esse culto, Senhor, dessa quinta-feira, aqui no Japão, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nos entregamos a ti, Senhor, que toda língua possa confessar, aleluia, o Senhor e Salvador de suas vidas, o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Todo joelho possa se prostrar nos dias de hoje, para meditar na palavra do Senhor, para buscar a vida eterna e a sua salvação. E o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Pedimos ao Senhor nessa noite, nessa abertura do culto, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, e que tudo seja com a direção do Espírito Santo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado por todos nós. Toda honra, toda glória. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, aqui na província de Shizuoka, no país Japão. Glória a Deus por isso. Estamos aqui estabelecidos com a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus. Glória a Deus, pentecostal, com muito orgulho, com muita bênção do Senhor sobre nossas vidas. E que o Senhor possa abençoar você também nesse culto, que o Senhor vai falar ao nosso coração, que o Espírito Santo vai revelar a palavra poderosa de Deus sobre a sua vida e sobre a nossa vida, porque o nosso tema hoje é poderoso, irmão. É tema que é para tocar na tua vida, para mudar a tua história e que tudo volte ao lugar. Aleluia, glória a Deus. Jesus cura e liberta. Eita Deus poderoso, aleluia. A Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, fala a respeito de Jesus. Ele que cura, que liberta, que transforma, e aonde Jesus chega, muda tudo. E aonde Jesus chega, são curados, libertos e transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Eu quero que você já abra a tua Bíblia em nome de Jesus Cristo, lá em Salmos 120, Salmos no capítulo 120, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ler para a introdução do culto em nome de Jesus Cristo, mas antes disso eu quero cumprimentar o nosso Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a todos a nossa família linda e abençoada, os pastores e pastores amigos que deixamos aí em nome de Jesus. Cumprimenta meu Japão com boa noite, com boa. Aleluia, glória a Deus, a toda a nossa comunidade brasileira, pastores e pastores que estão suas igrejas estabelecidas aqui, em nome de Jesus, a todos os japoneses, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, aleluia, lá na África. Esse trabalho maravilhoso, tremendo que vocês estão fazendo aí nas suas igrejas, aí que vocês estão fazendo também com esse povo, com essas crianças, que o Senhor possa estender as mãos sobre vocês e vocês possam receber recursos para que possa alimentar esse povo espiritualmente com a palavra de Deus e com o alimento em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Tem muitos outros estrangeiros que estão entrando na nossa live, aleluia, pedindo amizade para nós. Glória a Deus, vamos atender a todos, que o Senhor possa abençoar a todos. Depois eu vou marcar direitinho o país que você está, de onde você é, para que nós possamos anunciar você também aqui na live, anunciar você também aqui no culto, e o Senhor possa alcançar a sua vida, a sua família, aí no país que você está e está nos assistindo, nos acompanhando, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão,
O Salmo 120, que vai nos dizer que nós vamos fazer a abertura do culto, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso fundo aqui. O nosso fundo hoje aqui é profético, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Segura na cadeira aí que você vai receber profecia na sua vida e na sua família. Profecia de cura, de libertação para você e para sua família, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: contra as más línguas, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aleluia. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Meu Deus, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Ó língua enganadora. Aleluia. Ele faz uma pergunta, o salmista ele já entra falando, aleluia, glória a Deus, que te será dado, o que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Meu Deus, glória a Deus. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Meu Deus, pessoas que odeiam a paz. Quem odeia a paz é o diabo. Aleluia. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Irmão, você sabe que nos tempos de hoje, nos dias de hoje, estamos todos em guerra. Estamos em guerra material, estamos em guerra, aleluia, do mundo, e estamos em guerra espiritual. Desde que você nasceu do ventre da tua mãe, glória a Deus, que você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito que foi soprado sobre você, você já é um candidato a ser perseguido, você já é um candidato, aleluia, para entrar na guerra espiritual, naquela guerra dos humanos, aleluia, na disputa do poder. Então você já é um candidato, seja bem-vindo. Sabe aquela criança que nasce às vezes de 7 meses, porque o normal é 9 meses, 7 meses, depois tem que ficar incubado, tem problemas e um monte de coisa. Então aquele já nasceu na guerra, ele já entrou para a guerra, é a luta, e ele vence. E quando vence, aleluia, lá no mais para frente, quando se torna adulto, Deus começa a usar ele, porque já começou a guerrear logo do céu do ventre da mãe, aleluia. Então nós vemos isto e entendemos isto espiritualmente. Você que está nos assistindo, você que é crente, você que crê na palavra de Deus, você que crê no reino de Deus, você que crê numa vida após essa, você que crê no sobrenatural, aleluia, você que tem intimidade com o Espírito Santo, glória a Deus, você sabe muito bem o que é isso, você sabe muito bem o que é a batalha que nós enfrentamos e a batalha que nós conseguimos vencer, aleluia. Tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. O nosso tema hoje é Jesus cura e liberta. Mas por quê? É a função dele, que ele veio aqui na terra nos ensinar e nos mostrar. E no nome dele, o nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, nós expulsamos o demônio, nós curamos o paralítico, abrimos os olhos cegos, aleluia, curamos todo tipo de doença, glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Você acredita nisso? Talvez você fez uma oração, irmão, naquele momento a pessoa não foi curada, aleluia, mas mais para frente ela foi curada, mas é o efeito da oração. E às vezes você fez a oração, aleluia, de distância, porque a oração de distância nós vamos ver na palavra de Deus. A oração à distância, Deus também cura. Jesus também ouve a tua oração e pessoas são curadas que você nem sabe. Por isso que nós temos aqui na nossa live muitas pessoas, muitos estrangeiros de outros países que entram na live, aleluia, ouve a palavra do Senhor. E se você precisa de oração, você pode pedir, colocar o seu nome, o nome da sua família ali
na live, aleluia, a pastora vai estar anotando, e nós oramos pela sua vida, pela sua família, colocamos um livro de oração, oramos no monte, oramos aqui na igreja, aleluia, glória a Deus. Você crê que o Senhor pode fazer isso? Porque toda oração que nós fazemos, como diz a palavra do Senhor, pede no meu nome. Jesus fala assim, pede no meu nome. Você não está sabendo pedir. Tudo que você for pedir, pede no meu nome para o meu Pai. Glória a Deus. Quem crê em mim será salvo, não só você, mas tu e tua casa. Glória a Deus, aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, irmão. Famosíssimo esse versículo, né? É maravilhoso. Quando nós conhecemos a verdade, nós andamos com ela. O que é andar com a verdade? É você andar com a mente de Cristo. É você andar e saber que tudo vai dar certo, nada vai dar errado, mesmo que dê errado agora, mas amanhã vai dar certo, aleluia. É uma noite de choro e pela manhã vem alegria, glória a Deus, aleluia. Irmão, depois desse salmo aqui que nós lemos, glória a Deus, vamos agora para a nossa palavra de hoje. Nossa palavra de hoje, eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Atos Apóstolos capítulo 14, aonde no Atos Apóstolos capítulo 2 houve, aleluia, o Pentecoste, glória a Deus, a descida de Pentecostes, meu Deus, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Irmão, Atos dos Apóstolos foi escrito, irmão, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo veio fazer aqui na terra, o que o Espírito Santo é para nós, que é o nosso Consolador, como Jesus pediu para o Pai. Até isso Jesus fez para nós, para que nós ficássemos órfãos, para que nós pudéssemos ter uma intimidade com Ele, e nós aprendemos a palavra do Senhor, o caminho da palavra do Senhor. Ele nos ensina também a respeito da cura e da libertação, aleluia. Ele usa nossas vidas, porque os 9 dons, se você ver lá em Coríntios, os dons que Ele tem para nos dar, para um bom aproveito de cada um de nós, está disponível para todos nós, aleluia. Pode ser que você tenha um dom que esteja latente em você, mas você ainda não descobriu, e também não operou com ele ainda, mas Ele é cavaleiro, Ele espera, Ele aguarda até o momento, quando você menos esperar vai acontecer, aleluia. A gente vê as coisas que estão acontecendo no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, no nosso meio de sermos crentes, e nós estamos andando na palavra do Senhor, dentro da palavra do Senhor, aleluia. Nós vamos falar aqui a respeito, em Atos Apóstolos capítulo 14, nós vamos falar aqui a respeito de 2 homens que Deus escolheu, que Deus os chamou, que o Espírito Santo andou com eles, aleluia, para que o Evangelho fosse espalhado, e Deus usou a vida deles, aleluia. Nós vamos falar de Paulo, que se converteu, aleluia, e vamos falar de Barnabé, que já era convertido antes de conhecer Paulo, aleluia. Tudo apóstolos, pessoas que conheceram Jesus, pessoas que andaram, estiveram com Jesus, aleluia, e pessoas que aprenderam tudo com Jesus. Agora, não é só você aprender, é você crer também, né? É você carregar o amor, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência. Quando nós carregamos essas palavras no nosso coração e manuseamos ela, vivemos ela, com certeza você vai ser usado por Deus. E Paulo e Barnabé, aqui no capítulo 14 de Atos Apóstolos, Paulo e Barnabé, eles estavam em Icônio, aleluia. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeu como de gregos. Irmão, quando você fala de Jesus, quando você fala da palavra de Deus, as pessoas acreditam, mas tem que fluir de você rios de água viva, que é o Espírito Santo, para que as pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus, para que as pessoas sintam aquela palavra. E a palavra genuína que pregamos é a palavra que vai tocar na sua vida, tocar no teu coração, transformar a sua vida. A cura e libertação vem de graça.
A cura e libertação vem tocando, porque quando você crê na palavra, você é curado, você é liberto, você é transformado, de alguma forma, aleluia, uma mudança radical na sua vida, uma mudança transformadora na sua vida, que você não esperava, que você nunca esperou que poderia acontecer isso, e acontece, e quando acontece, nós nos rendemos a Ele, nós abraçamos a Ele, e andamos com Ele. Olha só o que aconteceu, aleluia, glória a Deus. Falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como gregos. Quer dizer, não era só os judeus que acreditaram, mas também os gregos. Então, estamos falando aqui de duas nações. Mas os judeus incrédulos, aí vem a perseguição, irmão. Toda vez que você for usado por Deus, já vem preparado. Nós não falamos lá em Salmos 120 a respeito da guerra. Você já vem preparado para entrar na guerra espiritual, aleluia. Quando você for usado, você já vem preparado para a guerra espiritual. Mas não tenha medo não, porque o Senhor põe um muro de fogo em volta de você, te reveste com a unção dele, com o poder dele, com o capacete de salvação, com a armadura, com a espada de fogo, irmão, que o diabo passa longe, aleluia. E Deus fala, nesse aí você não toca não, nem chega perto da casa dele, nem da família dele. Por quê? Você está revestido pelo poder de Deus. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, aleluia. Existe esse tipo de pessoa até dentro da igreja, que faz panelinha, que não gosta disso, não gosta daquilo, e fica, você está me entendendo? Transmitindo e fazendo a contenda dentro das igrejas, dentro da tua casa, do seu serviço. Você pode acreditar, porque quando você anda com a presença do Senhor, quando você anda cheio do Espírito Santo, aonde você entrar, tem pessoas que não vão gostar, e tem pessoas que vão ver no seu semblante a presença de Deus, e vão até falar assim, nossa irmã, nossa, a gente sente uma vibração quando você chega, algo maravilhoso, tremendo, uma paz, uma mansidão. Aí você vai falar, não, é o Espírito Santo mesmo, é a presença de Deus, aleluia, é isso. Versículo 3, entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, no qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígio. Então, eles não só estão pregando a palavra, ensinando a palavra do Senhor, apresentando e mostrando Jesus para essas vidas, também eles faziam sinais e prodígios que Deus permitia. Então, quando você entra na guerra, meu irmão, Deus vai te usar para essas coisas. Deus vai te usar, quando você prega a palavra, você ensina a palavra, você mostra a palavra, Ele vai te ensinar para sinais e prodígios. Foi o que Ele fez com Paulo e com Barnabé, para que o povo pudesse acreditar, para que o povo pudesse entender, porque até Jesus fez isso. Até Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, Ele falou para o Senhor, para que esse povo possa acreditar que o Senhor me enviou, aleluia. Só isso que Ele falou. E de repente Ele fala, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, depois de 4 dias morto, sai para fora, aleluia. Então tudo isso que Ele nos mostra, que nos ensina, e que nós podemos alcançar e podemos também participar dessa comissão, desse poder, é justamente isso. Nós vamos irritar muitas pessoas, como temos irritado. O crente que é crente de verdade, o crente que é crente mesmo, aleluia, da palavra, cheio do Espírito Santo, você irrita as pessoas. Por quê? Aonde você chega, manifesta o diabo. Onde você chega, o demônio não gosta. No seu serviço, na sua faculdade, na sua escola, aonde você chega, ele não vai gostar da sua presença lá. E esses aqui não estavam gostando.
Então fizeram uma panelinha para ficar contra os irmãos que estavam ensinando. Mas eles estavam ensinando, depois eles começaram a fazer sinais e prodígio, curar, libertar, aleluia. E isso incomodou aqueles que não conseguiam fazer. Incomodou porque o povo estava indo do lado do bem e o mal se manifestou, aleluia. E você muitas vezes que era crente, muitas vezes que você é cheio do Espírito Santo, muitas vezes que você está prontinho, Deus já preparou você, te deu a oportunidade para que você venha crescer espiritualmente, mas quando teve essa perseguição, você desistiu, você se encolheu, você pegou e falou assim: não, isso aqui eu acho que não é para mim não, esse negócio de, sabe, fazer visita, orar e manifestar demônio, eu tenho que expulsar demônio, eu tenho que colocar a mão na cabeça do enfermo e ele levantar no leito do hospital, eu ir no presídio, ter que orar pelo preso para que ele possa aceitar Jesus, eu orar para aquele que está na cadeirante, paralítico, orar e ele levantar ali. Acho que isso aí não é para mim não, sendo que Jesus falou que é para todos nós. Se você crê em mim, não fará só as obras que eu fiz aqui na terra, maiores fará. Está à disposição para todos nós, aleluia, glória a Deus. Versículo 4: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apredejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. É o que Jesus falou. Mandou de 2 em 2. Entrava nas casas, a paz do Senhor. Se não recebesse a paz do Senhor, irmão, sacode a poeira da sandália e vai para outra cidade, vai para outra casa. E aqui foi o que eles fizeram. Já que estavam perseguindo, já queriam apredejá-los, já queriam ultrajá-los, já queriam tirar eles da presença de Deus. O que eles fizeram? Vão para outra cidade, deixa eles aí se arrumarem, porque a metade creu na palavra e a outra metade não creu, por causa dos ciúmes. E é isso, irmão, é isso. Se você fizer um milagre, com o seu milagre na tua igreja, e a tua igreja encher, vai vir os curiosos de outras igrejas, aleluia, e vai querer fazer tumulto dentro da igreja, aleluia, glória a Deus. Quantos que nós já não vimos acontecer isso, né? Então nós sabemos que realmente está na palavra isso também, e aconteceu isso há 2000 anos atrás, e vem acontecendo frequentemente nos dias de hoje. Você põe uma placa de igreja na frente da tua igreja, vem os curiosos de outras igrejas achando que ali tem povo, que ali tem isso e aquilo. Aí chega, não encontra nada disso que eles querem, eles não voltam mais. Às vezes até o pastor dele mandou ir lá, porque às vezes é muito carro no estacionamento, que nem é da igreja, aí fica curioso, quer vir na igreja para ver se tem povo. Está assim nos dias de hoje, irmão. É uma disputa que, pela misericórdia de Deus, placa de igreja, e ninguém faz cura, ninguém liberta, ninguém ensina a palavra, ninguém batiza nas águas, batiza no Espírito Santo. Isso aí ninguém está se preocupando. Estão se preocupando se a igreja vai encher, se vai dar dízimo, vai dar oferta, mas ninguém está se preocupando em ganhar as vidas para Jesus. Aleluia. Ninguém está preocupado nos dias de hoje. Está preocupado se vai entrar dinheiro para ter um conforto dentro da igreja. Mas você pode ver, as igrejas não estão tendo mais. Você não vê mais milagre, você não vê mais batismo no Espírito Santo, você não vê mais ensinamento, você não vê mais
muito pouco batismo nas águas, muito pouco batismo no Espírito Santo. Batismo nas águas ainda tem porque é mais fácil, né? Mas o batismo no Espírito Santo você não está vendo mais. Cura, paralítico levantando. Não sei se foi por causa da pandemia que parou tudo. As igrejas nem podiam receber público, né? Mas as igrejas que acontecia tudo isso também se esfriaram. Então está na hora de nós levantarmos de novo. Está na hora de nós nos reunirmos de novo e voltar para Jesus, porque Ele ainda continua curando e libertando. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. Está na hora de nós avivarmos de novo, começar o avivamento, como está acontecendo com os jovens nos países. Vamos avivar as igrejas. Você, pastor, que desistiu já, você obreiro, você presbítero, diácono, você que já desistiu no meio do caminho, volta para o avivamento, volta para avivar as igrejas, aleluia, volta para avivar a palavra do Senhor. Começa já na tua casa, no seu serviço, na sua escola, começa já no meio do teu povo, no meio dos seus amigos, dos seus parentes, começa a avivar de novo. Está na hora de se levantar de novo. Deixa a pandemia, já passou, aleluia, Jesus já curou todo mundo da pandemia. Então a doença já passou, a pandemia já passou, não tem desculpa mais. Agora é avivar a igreja, levantar a igreja. Está na hora. Isso eu estou falando para qualquer país que está ouvindo essa live aqui, para qualquer um que está assistindo essa live aqui. Como nós temos muito agora assistindo a live, principalmente a África, Moçambique, que está de parabéns. Continua lá o avivamento, aleluia. Ajudar os que estão necessitados, levar a palavra do Senhor. Pessoas, pastores e missionários empenhados no trabalho. E as grandes cidades, os países que estão já, países de primeiro mundo, tudo parado, querendo fazer guerra, querendo tumultuar. Estão tudo parado, perseguindo pastores, perseguindo igreja. Estão tudo querendo virar comunista, socialista. E Jesus não era nada disso. Jesus veio trazer o reino, mostrar o reino para nós, para ter uma vida eterna, uma vida após essa, aleluia. Então está na hora de nós nos mexermos, começar a nos mexer e acreditar, e voltar. Eu me lembro, há 20 anos atrás, irmão, você ia numa igreja da Assembleia de Deus, meu Deus do céu, era fogo puro, cura, libertação, transformação. Libertação então era coisa fácil, normal. Hoje está difícil. O demônio entra escondido e sai escondido. E o pastor, os obreiros, o pessoal da igreja nem percebe. E ele infiltra. Antigamente, 20 anos atrás, já chegava na porta manifestando. Hoje em dia não. É o que eu falo, não sei se foi a pandemia que deu uma parada em todo mundo, segurou todo mundo, mas Jesus já curou, né? Jesus já enviou a vacina, já curou, já está tudo certo. Então agora é hora de avivar, é voltar. Agora é a hora de começar a se mover. Cura, libertação, ensinamento da palavra, batismo com fogo no Espírito Santo, batismo nas águas. Está na hora de se mover. Que negócio é esse? Vamos adormecer agora e pôr a culpa na pandemia? Olha o que eles fizeram aqui, lá em Listra, para vocês verem que não se perdia tempo. Não deu certo aqui, nessa cidade, então vamos para outra. A cura de um coxo em Listra. Já chegaram assim. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem estava aleijado
de nascença. Ele podia andar. Olha o que Jesus fez através dos apóstolos. Esse homem ouviu a palavra, esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Ei, peraí, Paulo cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, pregando a palavra, missionário, puro, pronto para libertar, curar através do nome do Senhor Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo. Ele percebeu que o homem tinha fé. Você vai perceber também quem tem fé. O Espírito Santo vai te sussurrar na tua alma e falar: e põe a mão nesse aleijado, e põe a mão nesse homem, que ele vai sair andando, e põe a mão nessa pessoa que está com essa doença, com esse câncer maligno, que ele vai sair curado, que vai confundir até os médicos que já desenganaram ele. E põe a mão nesse homem que está com essa coluna desviada, que ele vai sair curado. Irmão, você pensa que não? Talvez não aconteça na hora, mas se você orar, com certeza vai acontecer, porque a oração não volta vazia. Uma oração com fé não volta vazia. É aqui, ó, Paulo falou, ele viu que o homem tinha fé, e Paulo mais ainda, disse-lhe em alta voz. Agora sim, você tem que falar em alta voz e com fé: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. E aí, irmão? Com muita fé, nós temos que trabalhar, fazer a obra do Senhor e acreditar na cura e na libertação. Aleluia. Foi o que Paulo fez aqui. Missionário, andando ele e Barnabé nas cidades, pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, e encontra esse homem. O Espírito Santo fala para ele: vai lá e determina sobre ele, para que ele seja curado. Agora veja bem o que aconteceu, versículo 11: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, está em letra minúscula, os deuses em forma de homem baixaram até nós. Eles pensaram que era o Deus deles que tinha feito aquilo. Aleluia. Pura ignorância, coitados, né? Mas Paulo e Barnabé, cheios do Espírito Santo, versículo 12, a Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. Mercúrio chamou Paulo porque ele era o portador da palavra, ele que pregava, Barnabé só acompanhava. Aleluia. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, tinha um templo lá com uma imagem, aleluia, de Júpiter, trazendo para junto das portas touro e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Levaram um touro lá e eles queriam sacrificar o touro perante o acontecimento da cura daquele rapaz. Aleluia. Eles pensavam que era Paulo e Barnabé que tinha feito a cura. Maior que coisa maravilhosa, né? Quem serve ao Senhor. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos.
Contudo, não se deixou ficar sem testemunho a si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Aleluia! Então Paulo e Barnabé, na mesma hora, e o crente tem que fazer isso mesmo. Aleluia! Quando confundirem com você, que você fez aquilo ali, aquele ato ali, fez um milagre, curou, libertou, você não vai pedir, não, tira uma selfie aqui, a hora de mim aqui, entendeu? Põe no Facebook, põe no Instagram, põe no YouTube aí, que a minha igreja que fez isso, fui eu que fiz isso aqui. Não foi você que fez. Como Paulo e Barnabé falou, não fomos nós, somos homens como vocês. Aleluia. Não fomos nós. Foi o Deus vivo que curou aquele rapaz. E de fato é isso mesmo. Porque é no nome de Jesus que nós curamos e libertamos. E por que nós temos que fazer filmagem, tem que pôr nas redes sociais, tem que fazer propaganda? Não foi você que fez. Aleluia. Você foi usado, mas você não fez. Aleluia. Tanto é que Jesus, quando curava, falava assim, só que não diga a ninguém. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Quando a filha de Jairo, ele ressuscitou ela, o que ele falou dentro do quarto? Falou para o pai, para Jairo, para a esposa e para a filha, e para os 2 discípulos que ele levou com ele, que ninguém saiba o que aconteceu aqui. E falou para os discípulos, nem vai contar para os outros, viu? Era assim. Jesus fazia um milagre, ele saía de cena. Quando ele foi pregar lá na sinagoga, Jesus tinha um homem com a mão raquítica, torta, maneta. Ele começou a pregar a palavra, daqui a pouco ele falou, oi, você aí, levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão aí. Se fosse outra pessoa, ficava envergonhado, falava assim, meu Deus, o que ele está falando aqui? Né? Não é assim? Quando o profeta quer profetizar na igreja, aponta para você aí, você mesmo de blusa preta, comigo aconteceu isso. Para mim está aqui no Japão hoje, já teve uma profecia que aconteceu há 22 anos atrás, dentro de uma igrejinha pentecostal. A igrejinha cabia só 20 pessoas. Eu estava lá no canto com uma blusa preta, uma jaqueta preta. Estava frio aquela noite, sábado de noite. Pois o pastor do Maranhão aqui, o pastor Antônio, ele chegou e falou assim, você aí atrás. Eu fiquei olhando assim, morrendo de vergonha no cantinho, morrendo de vergonha. Você aí, você mesmo da blusa preta, vem até aqui na frente. Eita Deus! E a vergonha? E vinha andando no meio daquele povo. Uma igrejinha pentecostal, meu Deus. Olha, da cara de fogo, meu irmão. Ali saía fogo, meu irmão. Profecia, cura, libertação. Igrejinha simples. E esse pastor pegou, me chamou e eu fui lá na frente. Ele arrancou a gravata dele, jogou para mim e falou assim, coloca essa gravata aí que você vai pregar para muito longe, para outras nações. E onde eu estou? No Japão pregando. Eu tenho a gravata dele até hoje guardada. Profecia. Aleluia. Eu era da igreja batista e eu fui visitar essa igreja. Nunca mais parei, nunca mais deixei de ser pentecostal e andar dessa forma. Irmão, tem certas coisas em nossas vidas que nós somos surpreendidos. E você pode ser surpreendido. Aqui os homens foram surpreendidos. Eles estavam tão acostumados em acontecer isso, milagre, na mão deles, sinais de prodígio, que para eles não era nada, porque eles sabiam que não era eles que faziam, é Jesus que fazia através deles. Mas aqui os homens já começaram a chamar eles de Deus Mercúrio, Deus Júpiter, né?
porque tinha um tempo deles na frente. Mas logo em seguida eles chegaram e falaram: não fomos nós que fizemos isso aí, ó. Aleluia, convertei a Deus, não é mérito nosso não. E eles explicaram que é o Deus que deu a chuva para vocês, é esse Deus que dá alegria. Versículo 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Aleluia. Eles queriam oferecer sacrifício para eles dois, para Paulo e Barnabé, mas eles não aceitaram e não devem aceitar mesmo. O sacrifício é para Deus. Aleluia. E a perseguição é tão grande quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos sinais de prodígio, de maravilha, que muitas pessoas querem se calarem, e muitas pessoas querem tirar da presença de Deus, e muitas pessoas querem julgar. Aleluia. Hoje em dia ninguém aceita exortação, ninguém aceita correção. Todo mundo quer tapete vermelho e você passar a mão na cabecinha e dizer para ele que ele não tem pecado nenhum. Mas aqui nessa igreja não. Aqui nessa igreja você não permanece. Primeiro, porque manifesta demônio. Segundo, porque você vai ter que andar nas regras da palavra de Deus. Não vamos cobrar mais que isso de você. É dentro da palavra de Deus. E batismo nas águas, batismo também no Espírito Santo. Aleluia. Aqui é assim, irmão. Então, aqui é genuíno. Aqui é a palavra de Deus. Agora, dízimo e oferta fica por sua conta. Se você der de coração, seja bem-vindo. Agora, se você também não der, irmão, ninguém está interessado. Nós estamos interessados na tua alma. Estamos interessados que você entre no reino de Deus, que você aceita Jesus como isso fez Salvador da sua vida, e seja batizado, para que não seja condenado. Paulo é apredejado, para você ver. Paulo que pregava a palavra, Paulo que fazia os sinais de prodígio. E Jesus foi diferente? Jesus foi a mesma coisa. Jesus foi mais ainda, que ele foi pregado na cruz, né? Aonde Jesus pregava, que nem eu estava falando a respeito do homem da mão raquítica, a mão toda travada, ele falou: ô, você com a mão aí, levanta a tua mão aí. Ele ficou meio envergonhado, mas pegou e levantou. A hora que ele levantou, foi plá! A mão voltou normal. Você pensa que o pessoal dentro da igreja, dentro da sinagoga, deu glória a Deus? De maneira nenhuma, porque era sábado e não podia fazer o milagre no sábado. Então eles queriam apedrejar Jesus. Aleluia. Se é nos dias de hoje, você daria glória a Deus. Você glorificava, né? Porque nós estamos lendo e nós aprendemos. Agora, aquela época, já foi logo o chefe da sinagoga lá: ei, isso aí não pode não, sábado não pode fazer isso. Só faltava falar para o homem: volta a tua mão ficar aleijada. E eles queriam, não deram glória a Deus, queriam apedrejar Jesus ainda. Então aqui, Paulo não foi diferente. Paulo é apedrejado. Só que Paulo foi apedrejado. Vamos lá. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Eles apedrejaram Paulo, arrastaram da cidade, e para eles Paulo já estava morto. O que nós pensamos aqui? O que Jesus fez aqui? Se Jesus escolheu a Paulo, com certeza
ele não ia deixar Paulo morrer. E Paulo foi escolhido. Só que Jesus deixou bem claro para Ananias, quando foi lá tirar as escamas dos olhos de Paulo, aleluia, e encher Paulo, batizar ele com o Espírito Santo. Quando Jesus escolheu ele, ainda falou. Ele, quando Ananias reclamou que ele era um perseguidor, que não tinha uma boa índole, não tinha um bom currículo, enfiava os cristãos na cadeia, e ele veio para Damasco para isto. Mas aí Jesus falou para ele: vai lá, porque ele vai ser um instrumento para mim. Eu vou mostrar para ele o quanto dói viver pelo meu nome. E aqui está a primeira perseguição. Foi apredejado, que teve como morto e foi lançado fora da cidade. E o que Jesus fez? Com certeza ressuscitou ele. Aleluia. Não diz aqui na palavra, mas se teve como morto, apredejou. Viram que ele nem respirava nem nada, está morto, jogaram ele fora da cidade. Rodeando, porém, os discípulos, versículo 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Mesmo que você tenha tribulação, irmão, o que importa é entrar no reino de Deus. E quando ele diz aqui que, olha, ele saiu foi apredejado, tido como morto, aleluia, os discípulos foram lá, levantaram ele, claro, né? Mesmo assim ele foi junto com Barnabé para a cidade de Derbe, para pregar o evangelho. Depois voltou lá ainda na cidade que ele foi apredejado, em Listra e Antioquia, para pregar o evangelho, para reforçar o evangelho, para mostrar que ele estava vivo. É que nem Jesus quando ressuscitou. Chegou onde que os apóstolos, os discípulos deles estavam preso que eu digo assim, estava dentro das suas casas, dentro de um local, todos eles reunidos. Jesus ressuscitou, o que ele fez? Atravessou a porta, sem abrir a porta, dominou a matéria, sentou no meio deles e falou: a paz esteja convosco. Paulo fez a mesma coisa. Ele retornou lá aonde tinham matado ele, apredejado ele. Ele voltou lá para mostrar para os discípulos, para mostrar para os irmãos, que pode ser a perseguição até a morte, mas Jesus ressuscita. Jesus mostra para nós, com essa passagem, na mesma forma que ele ressuscitou ao terceiro dia e apareceu com seus discípulos e avisou eles, eu vou para o meu Pai preparar moradas para vocês, para todos, e quando eu vier buscar vocês, vocês vão comigo. Ele veio pessoalmente buscar nós. E da mesma forma que ele dominou a matéria, atravessando a porta, com o corpo glorificado, santificado, ele falou que nós vamos ser igual a ele. Porque ele estava cheio de energia. Da mesma forma vamos nós ficar só com a energia do Espírito Santo. Atravessaremos o primeiro céu, o segundo céu, e chegaremos no terceiro céu, onde ninguém chegou.
A não ser Paulo falando que conheceu um homem que chegou ao terceiro céu, que foi ele. Ei, está preparado para isso? Você está entendendo o que é cura, libertação, que é sobrenatural e é só Jesus que faz, só quem se aproxima, quem crê nele? Porque Paulo, aqui no versículo 23, ele falou: não importa a tribulação, não importa o que está passando, irmão. Se você crê e guarda a palavra, a tua fé inabalável, pode ficar na esperança, pode perseverar, fica na obediência, que você vai ver o que vai acontecer. Pode ficar. A palavra nos garante, Jesus nos garante, o Espírito Santo está aí para nos mostrar e para nos converter e convencer. No versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália, e dali navegaram para Antioquia. De novo voltaram em Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Irmãos, ele foi apedrejado lá nessa cidade, foi perseguido, voltou lá e foi afirmar para os irmãos. Voltou lá, escondido de alguma forma, e foi lá pregar para os irmãos. E os irmãos: ó, você está vivo? Foi que nem Pedro quando foi preso. Quando Tiago foi preso, Herodes mandou cortar a sua cabeça, e isso o povo gostou. E Herodes falou: opa, então vamos prender a Pedro também. Prendeu a Pedro, que ia ser naquela noite, ia ser decapitado também, para mostrar para o povo. Prenderam Pedro, colocaram 2 guardas amarrados dentro da cadeia, cadeia bem fechada, com mais uma escolta do lado de fora. Escolta era 4 homens, mais uma escolta do lado de fora, vigiando. Um cadeado, a cadeada naquela época era grande, e dormindo com 2 soldados ali amarrado, acorrentado. Aleluia. Para que amanhã, para que aquela noite ainda pudesse apresentar Paulo ao povo e decapitar ele, Pedro, perdão. Mas aí o que aconteceu? Como tinha promessa de Deus na vida de Pedro, os anjos foram lá, o anjo foi lá e libertou a Pedro. Libertou a Pedro, e Pedro chegou na casa lá, que eles estavam todos escondidos, batendo na porta. A moça que atendeu ele, a irmã que atendeu ele, falou: ei gente, Pedro está aqui. Mas por que foi liberto Pedro lá? Porque o povo, eles estavam orando naquela sala, naquela casa. A igreja estava em oração para libertar Pedro, e Pedro foi liberto. E quando ela bate na porta, Pedro, ele fala: sou eu, Pedro, abre. Ela volta a falar para os discípulos: ó, Pedro está na porta. Ninguém acreditou, continuaram orando. E depois ela volta lá, Pedro fala de novo: abre a porta, é Pedro, sou eu. Ela volta lá e fala: Pedro está na porta, gente. Aí eles foram lá, ouviram a voz dele, abriram a porta e colocaram ele para dentro. E aí ele falou o que aconteceu, o que o anjo fez, que libertou ele. Aleluia. Então, da mesma forma aconteceu com esses homens, aconteceu com esse Paulo, da mesma forma. E ele volta pregando mais forte ainda.
Porque se você perceber o que Deus faz em nossas vidas, irmão, você fica firme, fica forte, hein? Você vai pregar a palavra do Senhor, você vai curar pessoas, você vai libertar, você vai estar firme para fazer a obra de Deus. Você vai estar sempre querendo se encontrar com o Senhor. A palavra, você vai ler a palavra 100 vezes a mesma palavra, sempre vai vir uma unção diferente. É de glória em glória mesmo. É diferente. É revelação para a sua vida. A porta da revelação abre para você. Aleluia. Porque diz aqui no versículo 5: e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atalaia, e dali navegaram para Antioquia. Voltou em Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Versículo 27: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Aleluia. E é assim mesmo, irmão. Nós vamos contar testemunho, como eu contei meu testemunho aqui para vir pregar fora do Brasil. Foi profecia desse pastor Antônio do Maranhão, lá do Brasil, do estado de Maranhão. Então, irmão, toda profecia seja bem-vinda. E o nosso culto hoje é profético. E que Deus possa tocar na sua vida poderosamente. Aleluia. Mesmo que tenha perseguição, que tenha doença, que tenha mal, que tenha maldição, tenha qualquer coisa que você não gostaria de estar passando, persevere e fique firme. Aleluia. Que Deus vai dar livramento, irmão. Deus cura, liberta, transforma. Ele continua sendo o mesmo Deus. E para terminar, versículo 28 diz assim: e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Continuaram ali naquela cidade a qual perseguiram eles, a qual quase apredejaram a Paulo. Permaneceram ali com os discípulos. Por quê? Ele começou a levantar presbítero, diácono, começou a crescer a igreja e abrir mais igrejas. Aleluia. E começou a ensinar a palavra do Senhor. E sinais e prodígios não pararam. E nos dias de hoje, nós podemos alcançar isso novamente. Podemos avivar as igrejas. Só depende de nós. Só depende de você, de mim. Aleluia. É ficar firme. É buscar e acreditar. E fazer a vontade do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, até aqui a palavra de hoje, Jesus cura e liberta. Eu quero orar agora por você que está nos assistindo e você que vai nos assistir. Aleluia. Você que está em qualquer nação nos assistindo, nos acompanhando, eu quero orar pela sua vida. E se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde você precisar, e uma cura, talvez do teu ente querido que está no leito do hospital, está na sua casa aí também, creia somente. Aleluia. Vamos estar orando aqui. Nós vamos estar orando aqui e o Senhor vai estar tocando na sua vida, na sua família, no teu ente querido. Com certeza o milagre vai acontecer se você crer, em nome de Jesus. Amém? Abre seu coração agora, fecha os teus olhos e nós vamos orar. Pai querido, Pai de poder e glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor,
nós estamos aqui já terminamos, Senhor, de pregar a Tua palavra, que vem nos ensinar, Senhor, a respeito da cura e da libertação, que vem nos mostrar, Senhor, para que nós não venhamos a nos esfriar por causa das tribulações, das perseguições, das notícias que aparecem, Senhor, nas redes sociais, em todo lugar desse mundo, para que nós venhamos a nos acovardar, não venhamos, meu Deus, a se esconder, e sim a mostrar o Senhor, a mostrar a Tua palavra, a ensinar a Tua palavra, a pregar o Teu Evangelho, meu Deus, a buscar, Senhor, os dons do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que seja um bom aproveito, porque o Senhor já eliminou, Senhor, todo tipo de doença, o Senhor já curou, o Senhor já libertou, o Senhor já transformou, o Senhor já deixou à disposição o Senhor, o Teu nome, que tem mais poder do que todos os homens. Então, Senhor, no Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino a cura para essa família. Eu não sei o que está acontecendo nessa família, que o Senhor está revelando aqui para mim, em nome de Jesus. Família Albertina, glória a Deus. Se existe ali, Senhor meu Deus, naquela casa, naquele quarto, essa pessoa, Senhor, que está ali deitada naquela cama e está vegetando ali, Senhor, meu Deus, tomando medicamento para que possa, Senhor, limpar o sangue. Então eu já determino através do Teu nome a cura dessa pessoa, a cura dessa mulher, oh Deus, aleluia. Toca com o Teu poder, Pai, sobre essa vida, sobre a Arlete, está deitada, Senhor, tomando esse soro, meu Deus, aleluia, para que ela seja curada. Meu Deus, ela ora, a família ora, a igreja ora nesse estado, e eu peço ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo alcance, Senhor, essa vida, e ela seja curada. Levanta desse quarto, levanta curada, liberta, meu Deus, o sangue limpo, em nome de Jesus Cristo. Oro também, meu Deus, para esse homem, Senhor, meu Deus, que houve o problema no Teu trabalho e afetou a sua coluna, e a sua coluna agora, os médicos dizem que existe uma hérnia, a qual ele não consegue nem caminhar, Senhor. Mas o Senhor é um Deus, e nós pedimos ao Senhor agora em oração, que o Senhor venha tocar, Senhor, meu Deus, e essa hérnia venha desaparecer pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toca na vida do Joaquim, pelo poder do Senhor, Pai, meu Deus, na coluna dele, e restaura a coluna dele pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Meu Deus, muitas vidas aqui, Senhor, sendo reveladas, vidas que estão na UTI, vidas que já foram desenganadas pelos médicos, vidas, meu Pai, que ali os médicos, os remédios não fazem mais efeito nesse câncer maligno. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo esse câncer maligno, essa doença que vem destruindo os órgãos, comendo os órgãos dessa mulher, desse homem, dessa criança, desse jovem. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, todos oramos agora, Pai, para que essas vidas sejam, meu Pai, tocadas pelo poder do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz milagre, o Senhor é o Deus que ressuscita o morto, o Senhor é o Deus que cura qualquer tipo, qualquer sorte de doença, o Senhor é o Deus que toca no leproso, o Senhor é o Deus que abre os olhos do cego. Então pedimos por essas vidas que estão na UTI, em qualquer hospital de qualquer nação, precisando, Senhor, de uma cura, do milagre do Senhor, porque é o Senhor que é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de sempre. Então pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as mãos para essas vidas, Pai, que ora, meu Deus, que ora para poder sair desse leito, que ora para poder sair, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dessa UTI, desses maquinários que estão todos ligados sobre ela, em nome de Jesus Cristo, por causa dessa hemodiálise. Então, Senhor, limpa o sangue desse homem, limpa o sangue, meu Pai, desse adulto, limpa o sangue, meu Pai, do José,
arranca, remove pelo poder do Senhor, para que ele possa levantar dessa UTI, em nome de Jesus Cristo, e dizer para os médicos que foi milagre do Senhor, e testemunhe, Senhor, em sua igreja, em sua casa, em sua família, no teu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Tantos milagres que o Senhor já fez para vidas afora, para nações afora, Pai. Nós pedimos pela vida deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Essa criança, meu Pai, que se encontra, Senhor, com um tumor na cabeça, aleluia. A mãe leva nos médicos, os médicos falam as mesmas coisas. Está crescendo esse tumor, seu filho não vai resistir, seu filho vai vir a óbito, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. E essa criança, a mãe chora, porque sabe que os médicos falam e um dia pode perder ela, mas o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é o Deus que arranca esse tumor, o Senhor é o Deus que elimina esse tumor da cabeça dessa criança. Por isso nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca as mãos poderosas do Senhor sobre a cabeça dessa criança, Senhor, onde ela estiver, e ela seja curada pelo poder do Senhor, e a sua mãe pode regozijar, a sua mãe pode dizer que realmente foi um milagre de Deus sobre a vida dessa criança. E tantos outros milagres que o Senhor tem feito, tantos outros milagres, Senhor, meu Pai, que o Senhor fez esse mundo afora, tantos outros milagres, Pai, que vidas foram libertas e transformadas pelo poder do Senhor, vidas que estavam entregues nas mãos de Satanás, famílias que estavam entregues nas mãos de Satanás, Senhor, vidas que estavam nas drogas, jovens, adultos, pais, mães, na prostituição, na criminalidade, mas o Senhor é um Deus que tocou, um Deus que libertou, um Deus que tirou das drogas, um Deus que arrancou esse álcool, esse cigarro, é um Deus que arrancou esse vício pelo poder do Senhor, Pai. Então, meu Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, porque nós cremos no Senhor, aquilo que os homens falaram que não vai dar mais, aquilo que os médicos já disseram que chegou o fim, aquilo que todos falam, Senhor, meu Deus, que não tem mais jeito, mas o Senhor é a última palavra. Quando o Senhor coloca as mãos, aleluia, o milagre acontece. Quando o Senhor coloca as mãos, toca, Senhor, aleluia, e essa vida seja transformada pelo poder do Senhor. A alegria dessa mulher, Senhor, que foi curada pelas dores pelo corpo, meu Deus, aleluia, Deus de poder e glória, saiu tudo, Senhor, meu Deus, e ela está alegre, feliz, Senhor, meu Deus, regozijando, cantando, indo na igreja, louvando, adorando, e cantando e contando o testemunho da cura que ela teve do Senhor, Pai. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, o Senhor continue conosco, continue com a tua igreja aqui no Japão, para que vidas venham ser alcançadas, Senhor. Os velhinhos que sofrem tanto aqui nessa nação, Senhor, são esquecidos pelas suas famílias, são ignorados, meu Pai, pelo serviço, são ignorados, estão em suas casas, meu Deus, presos, Senhor, meu Deus, passando necessidade, Senhor. Que o Senhor possa tocar com o poder do Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, cuidar dessas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, e muitos outros, meu Pai, que se encontram naquele hospital, Senhor, meu Deus, que muitos estão entrevados nas camas, Senhor, Pai. Meu Deus, coloca as tuas mãos, Senhor, dê mais uma oportunidade para essa vida, e ele saia dali, Senhor, meu Deus, caminhando, voltando, Senhor, para a vida normal, em nome de Jesus. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor, e nós cremos no Senhor, a tua igreja, Senhor, meu Deus, que foi estabelecida aqui no Japão, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e nós estaremos sempre fazendo a tua vontade, a tua querer, a tua obra, pregando o teu evangelho, a tua palavra, para que essas vidas venham ser alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar, e toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todas essas vidas, e te agradeço mais uma vez por esse culto, por essa palavra, pela revelação do Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, Senhor. Te agradecemos e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Entregamos essas vidas que estamos assistindo, essas famílias, que sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor, e eles venham conhecer verdadeiramente o Senhor, assim como nós conhecemos, Senhor, e toda a honra, toda a glória
seja somente para o Senhor. Eu te peço e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, a majestade, a grandeza e o poder, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, aleluia, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida até sábado às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa, que o Senhor possa curar, libertar você e sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, beijo no coração.